Oi, gente! Oi, Cedric. Mais uma edição do Gym Podcast Brasil começando. E dessa vez a gente vai comentar o Campeonato Sul-Americano de Ginástica Artística que aconteceu lá em Medellín, na Colômbia. E Cedric estava lá arbitrando, não é isso, meu querido? Oi, gente. Oi, Ícaro. Pois é, Ícaro. Nossa, foi muito legal. Tive minha primeira experiência num campeonato, né, internacional e não posso dizer que foi uma experiência assim muito grande e desafiador também, assim, sabe? É, foi bem legal. Acho que eu vou levar isso com carinho assim pro resto da vida. Que massa, Cedric. Estou feliz com essa experiência. Mas é isso, né, gente? Quem é vivo sempre aparece. Estamos aqui agora para falar do Sula. Roda a vinheta, bora pro episódio. Gym Podcast Brasil. Cedric e William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brasil. É isso, gente. Sejam todos bem-vindos. O ano já está acabando, né? Estamos aí nas últimas competições do ano, né? E a gente acabou não fazendo o episódio de pós-mundial, mas é porque todo mundo estava muito cansado e muito saturado desse Mundial de Jacarta. A gente acabou pulando, né, esse episódio, né, Cedric? Mas estamos aqui para comentar o Campeonato Sul-Americano. Pois é, Ícaro, exatamente. Você lá no Mundial, né, acabou fazendo muita coisa e tirou umas férias depois. Eu também aqui com os meus compromissos que eu ainda estou resolvendo, né, inclusive da própria arbitragem e outros campeonatos ainda para participar esse ano. Acabou que a gente não conseguiu fazer, mas enfim, estamos postando tudo lá, né, no Instagram, né, tudo que está acontecendo, as polêmicas que estão rolando aí pós-mundial, e aí o pessoal vai acompanhando por lá. Ô, Cedric, mas deixa eu te interromper, porque ainda pegando o gancho do Mundial de Jacarta, e queria comentar antes do Sula, uma questão que está acontecendo, especialmente no Twitter, mas que, né, tá chegando na gente, repercutindo de uma forma muito desagradável, que é a suposta treta entre Flávia Saraiva e Rebeca Andrade. Gente, pelo amor de Deus. Se aconteceu alguma coisa, se não aconteceu alguma coisa, isso já é uma questão muito pessoal entre as meninas, né? E tá todo mundo indo pro Twitter, todo mundo indo para as redes sociais e provocando e incentivando uma coisa que é tão hipotética que é até patético a gente ficar discutindo isso, sabe? E assim, ainda que seja verdade, que exista alguma rusga entre elas nesse momento, me fala aqui, né, uma coisa. Quem é que nunca teve um problema com um colega de trabalho? Imagina, gente, essas meninas elas convivem juntas desde que elas têm 10 anos de idade. E é normal. O Cedric quer me matar o tempo inteiro, brincadeira. Imagina, essas meninas que treinam juntas, moravam juntas, ter uma vida juntas é normal, sabe? Que elas possam ter alguma questão interna, né? Mas é tudo hipotético, tudo fique, e eu acho que a gente não deveria ficar incentivando isso, não, porque vai que realmente isso vira uma lenha na fogueira, e aí realmente Flávia e Rebeca e qualquer outra das meninas que trabalham no CT possam ter um conflito. Imagina como a nossa ginástica fica com isso. Então, é uma responsabilidade que eu quero entregar na mão de quem está incentivando isso aí. Enfim, me pediram muito para comentar, me pediram muito para investigar o que aconteceu, cara. É bizarro isso. Pois é, Ícaro, eu acho a mesma coisa. Sinceramente falando, aqui fazendo uma análise da vida, né, e tudo, a gente acaba tendo conflitos e problemas com as pessoas que a gente mais gosta, que são as pessoas mais próximas de nós, talvez porque são as pessoas que a gente sabe que no final das contas vão acabar voltando pra gente, e eu espero que se tiver alguma coisa seja isso que seja acontecendo, né? A gente sempre briga com o irmão, às vezes briga com o pai, com mãe, né, com o melhor amigo, e no fim das contas sempre são as relações que acabam voltando, né? Também não sei o que aconteceu, não é um assunto que me interessa, eu gosto mesmo de falar de ginástica,
Mas realmente isso aí essa treta tá rolando, vamos deixar rolar lá onde que tá rolando, né? Mais no Twitter mesmo. E, enfim, não acho que é um assunto de interesse. Se tiver alguma coisa, espero que fique tudo bem. Se não tiver também, que continue bem do jeito que tava antes. Mas enfim, né? Vamos falar do Sula, que é mais lucrativo, né, Cedric? Então, só para vocês entenderem um pouquinho da dinâmica desse campeonato, né? Ele aconteceu com as categorias adulto e juvenil, paralelas, né? Foram 3 dias de evento. No primeiro dia de evento, a gente teve ali a competição júnior mesmo, que além das classificatórias também ocorreu a final por equipes e a final do individual geral, masculino e feminino. É, E no segundo dia, a mesma coisa, entretanto, na categoria adulta, né? No juvenil, a participação do Brasil ela foi um pouquinho mais modesta, a gente conquistou apenas uma medalha de prata por equipes, no feminino, né? O ouro no feminino ficou com a Argentina e o bronze com o Uruguai, e no individual geral, a gente não teve representantes no pódio, né? O ouro ficou com a Argentina, perdão, o ouro ficou com a argentina Julieta Lucas, que foi assim o maior nome da competição juvenil feminina para mim. É, E ela caiu 2 vezes na trave, cara. E mesmo assim ela conquistou esse ouro, né? A prata ficou com a colombiana Dayana Benítez e o bronze com a uruguaia Isabela Tucci, ou Tussi, não sei, acho que Tucci, né? Yasmin Mota foi a melhor brasileira colocada em quinto lugar do individual geral. Já no masculino júnior, a gente saiu sem medalhas nessa primeira fase, né? Do individual geral e do por equipes. Aliás, por equipes quem venceu foi a Colômbia, em segundo lugar a Argentina e o Equador ficou em terceiro lugar. Agora no individual geral a gente teve uma dobradinha aí da Colômbia com o Kenyer Carrascal, perdão, e o Thomas Cartagena. E o bronze acabou com o Stefano Bravo, do Equador. O melhor brasileiro no individual geral foi o Caio Silveira, que ficou na 10ª posição. Agora, gente, que time a Colômbia tem aí no masculino, tá? Cara, vocês não estão entendendo, não. Esse Kenyer, ele fez 79.503 pontos e ele é juvenil. Ele ainda não subiu de categoria. Esse menino, ele teria pegado o final do individual geral no Mundial de Jacarta com essa nota. E ele é o bichão, assim. Esse menino e o Angel Barajás na mesma equipe, o Angel Barajás. Ai, meu Deus, esse nome desse menino não tá entrando na minha cabeça. E o Angel, né? Que a gente sabe aí, medalhista de prata na barra fixa em Paris. A Colômbia vai ter um timaço no masculino que vai chegar para botar medo. Ou você não acha, Cedric? Bom, Ícaro, olha, achei interessante porque na minha previsão do feminino, né? Vou falar aqui rapidinho. Eu já tinha olhado no treino de pódio e a minha perspectiva realmente era. A minha impressão geral foi assim, quando me perguntaram, olha, eu acho que o Brasil não consegue o ouro por equipes no juvenil, no feminino. O masculino, eu acho que não consegue nenhuma colocação no pódio. E no feminino eu ainda falei que eu tinha gostado muito de uma uruguaia que eu não conhecia e que eu tinha gostado muito da Argentina. Achava que a Argentina ia ganhar, mas achava que a prata era nossa. Mas que o Uruguai tinha uma menina muito boa, né, uma geralista muito boa que poderia elevar a equipe para cima. E eu achei interessante porque a impressão que eu tive acabou que aconteceu, né? A Argentina foi campeã, é, foi campeã por equipes, foi campeã no geral. O Brasil ficou realmente em segundo e a uruguaia, né? O Uruguai ficou em terceiro, com a uruguaia que tinha me chamado a atenção também em terceiro no individual geral. Agora, sobre a Colômbia, vamos lá. Cara, que trabalho sensacional que eles estão fazendo com o juvenil, né? Com o juvenil masculino e com toda, né, essa base do masculino do infantil que eu também quero ver, né? Tá tendo agora o Sula infantil. Eu também quero ver como que o Brasil vai se portar aí por equipes no masculino, né? A gente tem um Antônio, que é bem bonitinho assim, é, que vai competir, né? Mas falando aí esses juvenis da Colômbia, assim, eu fiquei impressionado. Eu acho que é uma equipe que está com uma renovação sensacional e
vai dar trabalho, viu? Eu acho que vai ser assim, vai dar trabalho para o Brasil, no adulto, e eu acho que vai ser dentro aqui das Américas, pode ser que seja o principal da América do Sul, né? Pensando que a gente também tem os Estados Unidos, mas a América do Sul acho que vai ser o principal concorrente aí do Brasil, como já foi também um dia, tá? A Colômbia já foi aí na época de Jorge Giraldo, é, do Josimar Calvo, eles na mesma equipe, eles davam um trabalhinho assim pro Brasil, e eu acho que vai acabar dando de novo, tá? E vamos lembrar aqui também que a gente também não estava com a nossa melhor equipe, por exemplo, o Pedrinho, que é o nosso melhor generalista, já tá lá, né, treinando pro Mundial, então assim, foi algo que aconteceu e... E assim, sem tirar o mérito deles, porque eles realmente estão muito bons, mas eu acho que esse resultado do Brasil poderia ter sido um pouco melhor. Pois é, né? E a gente só fala do juvenis até agora. Entretanto, no adulto, né, o Brasil já assumiu um papel aí mais protagonista, né? A gente venceu a prova por equipes feminina e a Argentina conquistou a prata e a Colômbia conquistou o bronze, né? A Argentina até teve um segundo time, né, o time B, mas nesse tipo de competição ele não é considerado. As meninas competem como ao concurso, né? E no masculino, quem venceu foi, sabe quem? Colômbia. Colômbia, com o time adulto, venceu o Brasil, que ficou em segundo, e a Argentina, que ficou em terceiro. Já no individual geral, a gente teve 2 medalhas de bronze, né? No feminino, com Gabriela Bolsas, e no masculino, com o Diogo Esperanza, o Diogo Paz, né? Como ele é acreditado oficialmente nos eventos, né? E aí, quem venceu no masculino foi o chileno Luciano Zunica e o Joel Vergara, também do Chile, ficou com a medalha de prata, dobradinha chilena. E no feminino, a gente teve aí vitória da Cida Macias e a prata ficou com a equatoriana Alaís Peria, que já é velha conhecida nossa aí. Mas eu gostei muito do resultado do Brasil no feminino, né? A gente teve aí, além do destaque da Bolsas, a gente também teve aí a volta da Caroline Pedro para a seleção oficial, né? Tivemos aí mais um bom desempenho da Thaís Fidelis, que só competiu 2 aparelhos, trave e salto. E a gente também pode destacar que Rebeca Procopio teve um bom desempenho, eu achei legal o desempenho dela. Gabi Barbosa teve um desempenho excepcional também. Então, eu acho que a gente teve uma seleção competindo bem aí, deu para sentir orgulho. Você que arbitrou essas meninas, Cedric, o que você acha? A mesma coisa aconteceu no adulto, né, Ícaro? A gente também não estava com a nossa equipe mais forte, né? Tanto no masculino como no feminino, mas eu fiquei muito impressionado, especialmente com as meninas, porque a nossa equipe, que talvez, né, pode ser considerada uma equipe B, foi campeã sul-americana em cima de uma Argentina equipe A. Sabe, a equipe argentina era a melhor equipe deles, elas estavam realmente muito boas, elas erraram muito a trave, e a trave eu acredito que, na minha impressão, foi o melhor aparelho do Brasil, e as meninas foram super bem. Eu gostei muito dessa equipe do feminino. Acho que as meninas, gostei dessa volta da Caroline. A Carol tá com um solo muito bom. As acrobacias que ela errou foi sobrando, não foi faltando. Tá com série de paralela agora completa, saindo com saída D. Isso vai dar uma moral para a série dela. Ainda tá faltando, acho que, colocar o PAC, se eu não me engano. Vou falar aqui algumas coisas que aconteceram que as pessoas também não sabem muito, mas a Thaís, ela teve uma lesão no dedinho, por isso que ela não competiu os outros aparelhos, ela competiu só salto e trave, né? Ela não conseguiu fazer solo e paralela. E a Carol também teve uma chegada teve uma chegada forçando o pé no salto e acabou que na trave ela não conseguiu também muito bem, o pé dela estava doendo muito, ela quase desistiu ali na trave, mas foi até o final, né? Foi muito guerreira, assim. E também, assim, a Gabi Bolsas está muito de parabéns, muito sólida, muito consistente. Infelizmente, a Barbosa errou o individual geral, poderia figurar ali entre as primeiras, né? Mas a Procópio foi muito também boa assim na trave, gente. Nossa, a Procópio tava com a série de trave muito boa. Acho que ela ia chegar na casa ali dos 13.600. Não sei se as pessoas conseguiram ver essa série em algum lugar, mas ela tava assim, limpa, cravando tudo. Infelizmente não deu certo. Os meninos
foram muito guerreiros, eles, nossa, competiram bem, foram torcendo ali um pelo outro até o final, sabe? Tentaram segurar o máximo possível. Foi muito legal ver eles competindo ponta a ponta até o final, a gente somando nota. Ficou muito feliz, assim, esse prata dos meninos, assim, tem mesmo um sabor de ouro, ainda mais competindo com uma equipe colombiana tão forte igual tava, né? Ali faltou só o Angel para completar essa equipe, mas no mais eles estavam assim muito fortes, né? A gente já tava falando da Juvenil, que é uma equipe muito boa, e o adulto também tá assim, ó, cada dia mais vai ficar mais difícil. Eu acho que a gente precisa começar a pensar numa estrutura de equipe no masculino que funcione, pensando em generalistas e em especialistas, olhar aí com cuidado para o que a gente tem, para a gente conseguir ir de volta, né, figurar entre as melhores equipes do mundo. E isso já tem que começar já no nosso continente pequeno aqui, que é a América do Sul. Agora, saindo da competição por equipes e do individual geral e indo para a competição por aparelhos, lembra daquele nome que a gente acabou de comentar aqui, do Kenyer Carrascal, da Colômbia? Pois é. Esse menino, ele é ele é tão prodígio, que ele venceu. Ele foi medalhista de ouro em 5 dos 6 aparelhos. Ele só não foi medalha de ouro no cavalo com alças, mas mesmo assim ele conquistou a medalha de bronze com 12.600, que é uma nota que os brasileiros de hoje em dia ainda não têm tanta condição. Pra vocês terem ideia, o cara conseguiu fazer um 13.900 nas barras paralelas. Ele conseguiu fazer no solo um 13.667. Gente, isso é nota para medalha de ouro, às vezes, em Copa do Mundo, tá? Então, assim, e esse menino é só juvenil. Então, eu tô muito impressionado com o desempenho dele. Eu acho que ele, junto com o Angel Barrajás, eu acho que vai ser e os outros meninos da seleção adulta, que daqui a pouco a gente vai comentar, eu acho que vai ser um timão. E eu acho que a gente vai dar trabalho pro Brasil, esses meninos aí, tá? Até porque a Colômbia não tem só ele, né? Tem um outro menino também, juvenil, que foi um sucesso, que foi o Jorman Delgado. Ele também conquistou algumas medalhas aqui e foi muito bacana o desempenho dele, né? Agora, no juvenil, o que me chamou a atenção foi o desempenho do Brasil, sabe, Cedric? A gente só conquistou uma medalha de prata com o Rafael Araújo na barra fixa. A gente sabe que a barra fixa é um dos aparelhos do Brasil mais fortes, né? Talvez o mais forte, quase que empatado aí com o salto. Mas eu ainda acho a barra fixa. Hoje o Brasil tem melhores barras fixas do que saltos. E a gente teve o Rafael Araújo com a medalha de prata na barra fixa. Foi a única medalha juvenil do Brasil por aparelhos masculina. Qual que é o seu veredito aí, Cedric? Ícaro, como eu falei, a nossa melhor equipe juvenil masculina tá no Catar treinando para o Mundial, né? Então foi uma opção que o Brasil fez de meio que abortar a melhor equipe no Sul-Americano para conseguir, né, uma boa competição no Mundial. Então, por exemplo, o nosso melhor juvenil, que é o Pedrinho, tá lá. Os outros três também, o Ivan também tá lá. É, eles estão no Mundial, então assim, o foco era outro, sabe? É, a gente não teve ali uma competição de igual para igual, apesar de que eu acho que a equipe, pensando em equipe A da Colômbia e equipe A do Brasil, eu acho que sim, a gente ainda está atrás. Os meninos, né, os juvenis, os colombianos, eles estão conseguindo colocar muita nota de dificuldade, apesar da execução não estar ainda muito boa, sabe? Eu acho que uma estratégia do Brasil tá sendo mais a execução do que a dificuldade. Nesse momento eu consigo enxergar um pouco mais assim. Mas eu acho que a estratégia do Brasil a longo prazo talvez ela funcione mais, de forma que os meninos cresçam a dificuldade sem perder tanto na execução. Mas é isso, vamos ver como é que vai ser o resultado do Brasil no Mundial, e aí dá para a gente ter um comparativo um pouco melhor, né, com relação assim às equipes.
E ainda no juvenil, só que no feminino, né, a gente já teve um protagonismo um pouquinho maior do Brasil aí. A gente conquistou um ouro e uma prata, né? A Yasmin Mota conseguiu medalha de prata no solo e a Giulia Hidalgo conseguiu medalha de ouro é, no, na trave de equilíbrio. E aí a gente teve. Mas o protagonismo, para mim, dessa final aqui, foi de Julieta Lucas, da Argentina, que foi a campeã por equipes. Ela ainda venceu as barras assimétricas e venceu o solo, né? Ela não chegou na final de trave de equilíbrio, então ela não conquistou medalha nesse aparelho, mas eu acho que se ela tivesse chegado, ela teria conquistado uma medalha também. E, inclusive, a Julieta, ela também foi medalhista no salto, tá? Ela foi prata no salto, só perdeu para a Isabela Tucci do Uruguai. Aí a gente tem uma menina forte, né, Cedric? O que você achou da ginástica da Julieta? Olha, eu fiquei bem impressionado com a Julieta. Eu acho que a Julieta está pronta para competir na categoria adulta. Ela tem um individual geral muito bom, ela tem série de trave boa, a paralela nem se fala. Ela é uma menina assim que ela tem uma cara internacional, sabe? Uma postura internacional. Eu acho que as notas dela internacionalmente vão sair. A Argentina deveria apostar em enviar ela para as Copas do Mundo assim que possível. E uma menina muito boa, a trave, justamente por conter mais riscos, ela acabou errando, né, e não conseguindo, assim, uma final, mas a paralela, assim, me deixou bem impressionado, de verdade, assim, ela tem uma facilidade, uma limpeza, uma postura, assim, que internacionalmente ela vai pontuar também, não foi ali só no sul-americano não, tá? Ela é muito boa. E falando aí, você falou um pouco da Yasmin, gostei muito da Yasmin. A Yasmin, eu fiquei impressionado como ela é uma assim, bem magrelinha, mas ela é forte pra caramba. Você vê a altura dos duplos que a Yasmin sobe, eu acho que a Yasmin tem bastante potencial e futuro, viu? Eu acho que daqui a uns 2 anos, assim, a Yasmin vai estar entregando muita ginástica, acho que ela vai surpreender. É, a Júlia também conseguiu medalha de ouro na trave, a estratégia ali foi bem interessante, porque nessa idade as meninas costumam errar bastante, assim, né, o juvenil, e a estratégia ali de colocar 8 elementos, né, que ela acertasse, que ela fizesse limpo, que ela fizesse bonito e já finalizasse a série, foi bem assertiva, rendeu aí uma medalha de ouro para ela, um resultado muito importante tanto para ela quanto para o Brasil. Passando para o adulto agora, a gente já vê o Brasil aparecer um pouco mais. No masculino, a gente conquistou 2 medalhas de prata e uma medalha de bronze, né? O Luiz Porto foi medalha de prata no solo, desculpa. O Diogo Esperanza foi prata nas barras paralelas. E a gente teve aí Juliana Oliva, bronze nas argolas. Foram esses os resultados do Brasil. Agora, o curioso aqui é que a gente viu muito alguns nomes pouco conhecidos da ginástica mundial ainda, mas nomes muito promissores. O Inácio Echeverria, do Chile, ele apareceu aqui algumas vezes. O Luciano Zuniga, também do Chile, apareceu algumas vezes. O Diego Varos, do Chile. O Juan Montano, da Colômbia. Então, a gente vê alguns nomes bem variados, assim, e eu achei isso legal, porque eu gosto de ver muitos nomes aparecendo, assim, eu acho que é legal da gente, para a gente motivar novos atletas e motivar esses próprios atletas a manter a ginástica acesa. Agora, uma curiosidade, o Inácio Echeverria, do Chile, eu vi uma entrevista dele, ele falando que no Chile tem uma situação muito parecida com a do Brasil, Cedric, de que o volume de ginastas no feminino é massivamente maior do que o masculino. Ele chega a brincar que tinha mais de 1.000 meninas na competição nacional, enquanto tinham apenas 80 meninos. Olha que loucura. Pelo visto, a ginástica masculina que a gente está vivendo, eu vou colocar dessa forma, mas essa redução mesmo de atenção e de ginastas em competição não é uma situação só do Brasil, né? É da América do Sul, talvez toda. Na Colômbia talvez seja o contrário, mas é uma situação que não é exclusiva nossa. Pois é, Ícaro, e você pensa, o Chile é um país, né, que
que teve o Tomás Gonzalez, né? Que foi quarto colocado aí no solo, quarto colocado no salto. Ele foi para as 2 finais olímpicas de Londres e terminou em quarto lugar, assim, é um resultado muito sensacional. Mas essa questão, assim, da massificação, né, do protagonismo feminino, ele é uma coisa mundial, assim, sabe? É, eu acho que sabe, igual o futebol tá para os homens, a ginástica artística tá para as mulheres. É uma coisa que meio que não tem muito como concorrer, assim. Já é uma expectativa que tenha menos público, né? Que as pessoas se interessem menos em participar. Eu acho que talvez porque a ginástica artística feminina ela é um pouco mais barata, pensando em questão de aparelhos, né? A manutenção é mais barata, o masculino são 6 aparelhos, então, tipo, eu falando de mim mesmo, assim, né? Quando eu abri a Brava, eu queria colocar também ginástica masculina lá, mas eu percebi que ia ser um investimento que eu não teria retorno, infelizmente. O que vende é a ginástica feminina e acaba se vende mais, tem mais audiência, as pessoas compram mais, então acaba que isso a nível mundial mesmo assim se torna menos participativo para os homens do que para as mulheres. É, então eu entendo assim isso como mais um movimento mundial assim. Não sei na Colômbia como é a questão das participações, mas a ginástica artística masculina na Colômbia ela é mais forte do que a feminina, né? Não sei se é mais massificada, mas enfim, para mim é um fenômeno assim global, sabe? E aí, pra gente fechar, episódio rápido, né? Episódio super rápido. A gente teve a competição também por aparelhos do feminino adulto e o Brasil apareceu 4 vezes no pódio. Inclusive, Gabriela Barbosa fez uma trave babadeira e foi medalha de ouro, 13.166. Ela teria sido reserva da trave mundial com essa prova que ela fez aqui. Então, assim, provão. E foi dobradinha brasileira na trave, com Thaís Fidelis também. Thaís perdeu algumas ligações ao longo da competição, mas uma limpeza incrível, né? Que só Thaís Fidelis consegue ter mesmo. Mesmo assim, ela conseguiu uma medalha de prata. E Gabriela Bolsas, maravilhosa, ainda conquistou a prata nas barras assimétricas e o bronze no solo. Eu ainda acho que a Bolsas merecia o ouro do solo. É tão feio falar isso, né, Cedric? A menina merecia e tal. Mas eu acho que a Bolsas teve o melhor solo da competição. Mas enfim, né? Quem sou eu para julgar? Não sou árbitro. Mas o meu olhômetro teria dado Bolsas. E a diferença foi só de 0,267, né, para campeã do solo, que foi a Cira Macias. E uma curiosidade é que no feminino, nenhuma ginasta foi 2 vezes campeã de nada, né? No salto foi a Lúcia Gonzalez, da Argentina, a Meline Mesropian, da Argentina também, foi a campeã das barras assimétricas, a Gabi, né, como a gente contou aqui, e a Cira Macias, da Argentina também, foi a campeã do solo, né? Então, apesar da gente ter tido assim uma predominância argentina, a gente não teve repetição de atletas no topo do pódio. Eu acho isso bom também. Mesmo o Brasil não tendo sido tão favorável assim, para o Brasil, eu acho que isso é legal. A gente ter essa diversidade de atletas. A Argentina é protagonista, né? Desse Sula, não é, Cedric? O que você acha? Sim, Ícaro, né? Pensando em quantidades de ouro, eu acho que a Argentina ficou na nossa frente, né? Foi campeão individual geral, de solo, de paralela. A gente foi por equipes e trave. Mas, assim, eu tava como juridê do salto e eu não concordo muito, isso não tá sobre o meu poder, né? Que eu tava fazendo nota de dificuldade, não de execução, não concordo muito com a execução da Argentina, mas foi o resultado que os ex da banca deram, não, né? Então isso é uma coisa que não estava no meu poder de julgar, estava na questão de ser juridê. Mas eu gostei muito da trave da Gabi. A Gabi está cada vez mais consistente, né, com essa trave aí, falando das finalistas, das medalhistas da final. A Gabi está muito consistente com essa trave. Ela tirou 13.400 no brasileiro, tirou 13
13,1 na classificatória, 13,166 no final. Então, assim, ela está consistentemente tirando mais de 13. É uma execução muito boa, muito bonita, foi muito elogiada. Gostei, vou falar de novo da Carol, apesar de não ter acertado aí a paralela na final. Ela acertou várias vezes essa saída nova, né? Lá no Sula. Thaís também só não entregou mais por causa dessa lesão. E a Procópio mostrando que tem muito lugar para crescer, né? Ela tem muito potencial para evoluir mais. Pensar que há pouco tempo ela tinha aí séries fáceis, né? Séries mais juvenis, e agora faz muita dificuldade, pode fazer mais. Ela é uma menina assim, muito educada, muito legal também. E a Gabriela Bolsas, os resultados falam por si só. Também acho que o solo, a Gabi merecia o ouro. E vamos falar aqui também, né, da Duda Montesino, apesar também de não ter conseguido aí bons resultados. Eu gosto muito da ginástica da Duda, viu? Acho a Duda muito limpa, acho a ginástica dela muito gostosa de assistir. E eu acredito, assim, que a Duda, na hora que ela encaixar ali as séries que ela consegue fazer, sabe? Tipo, igual encaixou a da Gabi Barbosa, sabe? Eu acho que a Duda também vai conseguir tirar notas melhores, sabia? E é isso, né, gente? Vamos ficando por aqui. Mais um episódio do Gym Podcast Brasil. Então, é um dos últimos episódios do ano, né? Daqui a pouco a gente entra de férias, graças a Deus. E tá na hora da gente já repensar o ano que vem, né? Quero agradecer demais quem nos acompanhou, né, até aqui, convidar vocês para nos acompanharem ainda mais nas redes sociais, no Instagram, com o Gymblog Brasil, o Gym Podcast Brasil, e o Gym Podcast Brasil tá aí firme e forte no Spotify, no YouTube também, só caçar a gente lá que vocês acham, Facebook com o Gymblog Brasil, e o nosso site novo também, gymblogbrasil.com.br, cheio de resenha para vocês ficarem antenados e aprenderem bastante sobre ginástica. Gente, muito obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo episódio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Ícaro. Um abraço em todos e até a próxima. Gym Podcast Brazil. Cedric William. Ícaro Ambrósio. Discutindo tudo sobre o mundo da ginástica. Todas as modalidades em um só lugar. Venha com a gente. Gym Podcast Brazil.